Ei, 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 olá! Vou aqui chamar a nossa convidada de hoje, desta manhã, na verdade, né? Bom, gente, continuando a nossa semana de conscientização. Ei, Tiara, tudo bom? Agorinha a nossa live, hein? 10h30 daqui de Cuiabá. Tiara está em Utah, passando aí por algumas coisas. Agora eu vou chamar aqui a Sueli, nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Gente, vida real é... Hoje eu acordei 8 horas, mas eu tava tão cansada que eu acho que eu desliguei o despertador. Já aconteceu isso com você? E aí, fui ali correndo tomar um banho pra acordar. Sueli, estou te aguardando. Ei, Sueli! Bom dia, querida. Suelen. Ai, Sueli! Tem uma ênfase ali no E, mas não tem acento, não. Não é com Y? É com Y. Suelen, Suelen. É uma frescura, né? Sueli. Peço desculpas pelo atraso. Como eu estava falando, eu acordei hoje, desliguei o despertador. Esses dias eu tenho ficado mais de 12 horas no escritório, então eu tô organizando ali. Hoje tô até em casa, que não consegui nem chegar lá ainda. Aí eu Sim, fui muito tomar um banho corrida. rapidinho pra acordar e tá aqui acordadinha. Como é Tá que você ótimo. tá? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo maravilhosamente bem. Como é que você tá? Eu tô bem. Que bom. A gente é meio vizinha aqui, não é? Você não mora. Não, não é você, é outra pessoa. Eu sigo também uma mocinha que dá aula de yoga, umas coisas, e ela mora aqui perto de mim. Não é você. Tô Ah, confundindo. eu moro aqui perto da Avenida das Torres. Ah, então, essa moça mora aqui no Copema, onde eu moro aqui em Cuiabá. Ah, que legal. Então, eu vou me apresentar rapidamente, porque esse projeto tá rolando essa semana. E eu quero ver se eu consigo salvar essas lives. Algumas eu tô conseguindo, outras não. Para subir para o YouTube, né? Para fazer um Ótimo. quadrinho lá, vou colocar todas as informações de vocês, Instagram, onde as pessoas podem achar vocês. Então, eu sou Vanusa, sou cofundadora aqui do Genialize junto com o Patrick, que a gente fala de tornar genial, né? O que é tornar genial? Eu acredito no pressuposto de que todas as pessoas são gênias e elas só não sabem isso ainda. Elas só não descobriram a sua função, o seu lugar no mundo, o que gostariam de fazer. Então, por isso estamos aqui também fazendo essa semana para conscientizar as pessoas que talvez chegou a hora de fazer algo que seja ainda mais brilhante na vida delas. E por isso estou chamando vocês, então gostaria que você se apresentasse aqui, por favor, para o Bisec. É muito lindo esse trabalho, né? Muito bom. Eu também super acredito que as pessoas são gênias. E só não sabem. Precisam extrair. Precisa de profissionais para extrair, né? Vanusa, eu Nossa, sou. muito bom. Sim, sim. É, eu sou Suelen de Paula. Eu trabalho hoje com pais e adolescentes. Eu facilito a comunicação, né, entre pais e filhos adolescentes, porque eu venho de um histórico muito dolorido, vamos dizer assim, no sentido da minha adolescência, com os adultos ao meu redor, era muita incompreensão, e é um público tão assim, cheio de preconceito, sabe? As pessoas rotulam muito os adolescentes. E na verdade é muito mais profundo do que apenas um rótulo, né? Então, eu, eu, eu trago a verdade sobre a adolescência e desmistifico essa questão da relação entre pais e filhos. Que dá para viver bem, sim. Na verdade, os adolescentes necessitam dos pais, né? Da presença, do contato, de um diálogo assertivo.
para que eles possam ir para a vida adulta com mais propriedade, mais resolvidos, né? É isso que eu faço. Concordo. Eu também tive uma adolescência dolorosa, viu? Olha Sei aí. exatamente como é. E quando eu era adolescente, eu queria ser pediatra, mas não de criança, de adolescente. Olha aí! Eu lembro que eu queria passar na faculdade, eu queria trabalhar com essa faixa etária. E acabei não fazendo tudo isso, mas eu me formei em letras e fui dar aula. E a adolescência é a faixa etária que eu mais gosto. Olha Todos os aí. outros professores praticamente detestam os adolescentes, pelo amor Sim, de Deus, não aguento. sim. Já por eu ter tido essa coisa tão incompreensível quando eu fui adolescente, eu conseguia me conectar com eles muito bem. Olha aí. Entender as dores, né? Entender que não é frescura, entender que tá sofrendo, que não é. Exatamente. Ai, porque o que mais falam é tipo, ah, você não trabalha, você sofre de quê? Não, gente, sofre sim, sofre de muita coisa. Exatamente. Deu uma travadinha nessa fala. Acho que deu uma travadinha na conexão. Ah, tá. Não é, Exatamente, Vanilza. eu carrego essa bandeira. E você falando sobre isso, eu sei que você é coach de adolescentes, né? Isso, Fez aham. muito trabalho, e que você se formou, fez palestra. Inclusive, você fez uma palestra lá no colégio que eu já dei aula, que foi o Gasparini. É, foi. Aham. Foi, falei com eles. Maravilha, maravilha. Eles estão sedentos, né? Os adolescentes precisam dessa atenção com esse olhar, sem julgamentos, né? Sem acusações, aceitando quem eles são, aceitando a fase. E é isso que eu faço, tanto para falar com eles quanto para instruir os pais em relação a eles, né? Que dá para ter uma relação mais leve. E como é que tá essa semana aí, seus atendimentos? Já tem gente surtando já? Peraí. Então, Já tem pai surtando já? uma mensagem ou outra que a gente recebe, na verdade. Eles não sabem lidar com a situação, né? Porque é tudo muito. É diferente de férias, né? Porque férias já é um grande desafio. Só que daí você dá uma disfarçada, né? Leva a galera para algum lugar. Mas. A Thalissa, querida. Mas agora não, tem um monte de regra para ser cumprida, né? Tem que olhar com um novo olhar. Mas a gente orienta os pais que passem. Na verdade, Manu, se a gente parar para pensar, é geral, todo esse contexto está trazendo uma lição para todos nós, né? Temos que aprender algo, né? Estamos saindo lá de fora para olhar para dentro, e porque é o dentro, é o interno que precisa ser visto nesse momento, né? E os pais têm um grande desafio, justamente por quê? Porque até ontem, quer dizer, até algumas semanas atrás, né? Literalmente, a gente só estava olhando para fora, para a correria, para a rotina que tinha que cumprir, para o trabalho que tinha que fazer, levar a guria para a escola, trazer, nananana. Só que as relações, o olho no olho, o estar perto, ficar junto, acaba sendo muito superficial, né? E neste momento não tem para onde correr, vai ter que ficar profundo, vai ter que se aprofundar nessa relação, né? Então é esse o grande desafio, é reaprender a se relacionar. E eu acho super oportuno e a gente saber aproveitar essa situação, né? Eu também acho. Eu não sei o que eu faria de quarentena se eu fosse adolescente com os meus pais. Porque igual você falou, é diferente, eu não posso sair na rua ali para dar uma Uma para dar respirada. uma respirada, para fazer alguma coisa diferente. Não posso chamar os meus amiguinhos assim para tomar um cafezinho de tarde. Não dá. Realmente. E isso Ellen conta para mim como que surgiu essa ideia do instituto, porque antes você estava usando todo o seu perfil pessoal e tal. Conta para mim que foi uma surpresa. Eu acho que eu fui meio desatualizada aqui das redes sociais. Então, eu tava lá, eu concluí a formação em Teen Coaching, né? Específico para adolescentes. Então, eu estudei sobre o cérebro do adolescente, comportamento adolescente, enfim.
focando no adolescente. Aí comecei o atendimento, comecei a produzir conteúdo e vamos, e tava ok. Só que eu percebi que a maior dificuldade do adolescente é o relacionamento com os pais. E aí, não adiantava, eu percebi assim que eu tava sendo ineficiente focar apenas no adolescente e não focar nos pais no sentido de orientá-los. Eu, né, falo para o adolescente, ó, tem que ser autorresponsável, tem que se comunicar de forma assertiva, tem que isso, tem que aquilo, tem que isso. Chega em casa, leva um baque, porque o pai tá cheio de preconceitos, cheio de traumas do passado e não entende a adolescência, porque de fato é algo novo, é uma fase nova. Eu costumo dizer, não se cria um adolescente do jeito que se cria uma criança. E as pessoas acham que é assim, vai indo, né? Vai no fluxo. E não, a gente precisa estudar e tudo mais. E aí veio a ideia de eu tenho uma equipe que está me auxiliando nessa questão do digital, né? A Espiral. E aí eles me deram essa direção, Suelen, que tal fazer uma coisa específica, que é apenas para os pais, assim, tirar do meu pessoal, porque ali eu falo várias coisas, mas algo específico, porque daí o público que gosta desse assunto, que quer aprender sobre isso, sabe onde procurar, né? Se quiser ver vida pessoal, tem vida pessoal, tá aberto, mas se não, vamos para o Instituto Margê. E aí criou-se esse Instituto Margê. Esse Margê, ai, é o meu chuchu. Porque assim, eu tava aprendendo, estudando sobre isso, e aí eu ouvi uma metáfora que dizia assim, que os pais são como as margens na vida dos filhos, margens de um rio. E o filho é o rio que flui pela margem. E aí eu falei, cara, isso é lindo demais! É isso, margem, né? De margem. E aí eu falei, não, margem não vai ficar muito legal, mas aí encontramos uma versão margê, que daí fica chique, assim, sofisticada. Mas francês, é isso mesmo. A pronúncia é francesa. E aí eu falei, cara, lindo demais a proposta, né? E que de fato é o que eu acredito. Que os pais são a margem dos filhos e os filhos fluem através dessas margens. Não são barreiras, né? Mas vão ali só orientando, direcionando para que esse filho flua. Eu falei, pronto, então é esse o nome, é essa marca. E aí criamos o Instituto Margê. Foi assim que surgiu. Que lindo, o meu também. Foi Genialize, o nome Genialize é meu chuchuzinho também. Porque eu tive que registrar a empresa, mas eu não tinha um nome, eu tinha o conceito do que eu queria fazer com essa empresa. Então eu registrei lá porque eu precisava registrar. Até que eu procurando, porque eu queria algo que ligasse a genialidade, mas nada tão convencional. E eu procurando por meio desafio, aí eu falei, um dia vou sentar aqui e vou procurar uma lista de sinônimos. Aí eu procurei, mas ainda não era nada. Aí eu dormi, no outro dia eu acordei com esse nome. Eu fui olhar no dicionário, muito, muito legal. E eu fui olhar no dicionário e genialize é to make genial, se tornar genial. Eu falei, caraca! Que lindo! É um nome que eu posso usar tanto para inglês quanto para português. Então, né, o inglês também é minha paixãozinha. E eu falei, gente, que coisa, demorou, mas saiu o nome. Olha aí. Lindo mesmo. E como que a gente pode trazer para as pessoas agora algumas dicas para conseguir lidar com essa comunicação, com esse relacionamento agora? Estamos, né, confinados. Nesse momento. Nesse momento. Então, como eu falei, né, é um momento de olhar para dentro. Então, primeiro, tirar todas essas reclamações, sabe? Esse pensamento negativo. Ai, que eu sou obrigada. Ai, agora eu vou ter que dar conta desse guri, dessa menina. E não sei o que. Sabe, tirar esse ar, eu acho que de tudo, assim. Primeiro, pai e mãe. Elimine essa onda negativa. E traga esse entendimento que agora é hora da gente olhar para dentro, para nossa família, e vamos construir algo junto, algo novo que a gente ainda não viveu, né? Porque a maioria das pessoas nunca pararam um tempo como este para
enfim, vivenciar de fato, né? Então, em primeiro lugar, isso. Elimina as ondas negativas e foca, ok, tem um propósito para isso. O que faremos a partir de então, né? E aí trazer soluções. Muito diálogo, assim, de conversar, de saber o que o adolescente está querendo, o que está acontecendo. Como é algo muito novo, e é uma fase nova, então mistura adolescência com coronavírus, né, minha filha? Vira o quê? Então, os pais compreenderem, igual, eu tô vendo muitos adolescentes assim, meio que não acreditando na periculosidade da coisa, né? Ainda não entendeu a importância da gente se cuidar e tudo mais, ainda estão resistindo, mas eu acredito que logo eles vão compreender, né? A mídia tá aí para assustar bastante, que não é esse o foco, né? Mas pelo menos entender, não ficar com medo, mas entender a importância, o quanto a gente precisa se posicionar como algo que merece o nosso respeito, né? Vamos dizer assim, não é de qualquer jeito. E a partir de então, entender o que esse adolescente está expressando, porque ele também não sabe, né? Então, o adulto, eu costumo dizer, quem é o adulto da relação? O adulto da relação vai interpretar, é isso mesmo, vai interpretar o que esse adolescente está sentindo, o que ele está vivendo. Não é que, ai, você não entendeu ainda, sabe aquele clima de grito, de peso? Você não entendeu ainda que não pode isso, que não pode aquilo. Filho, vamos lá. Você tá vendo as notícias? Vamos ver as notícias juntos, sabe? Vamos tirar um tempinho, vamos verificar o que é de fato isso. Você tá vendo a importância, o que precisamos fazer, o que é mais saudável para nossa família, para nossa casa, para os seus amigos, né? Que eles querem tanto estar perto. E usar a tecnologia a favor, né? Graças a Deus. Você imagina a gente passar por isso sem ter internet, ô Vanusa? Você pensa. Não consigo nem pensar, né? Que caos que seria. Mas a gente tem uma super ferramenta nas mãos, né? Então, claro, não ficar o dia inteiro no celular, muito pelo contrário. É o momento da família, é o momento de se conhecer ali profundamente. Fazer perguntas. Ô, Vanusa, às vezes eu faço pergunta assim pro pai. Quem é a pessoa que o seu filho admira? Quais qualidades dessa pessoa que ele admira? O pai fica... Cri, cri, cri. Não sabe, é uma pergunta assim, básica, vamos dizer, num contato ali. Eu sei quem a pessoa admira, eu sei quem a pessoa segue, eu sei quais são os princípios da pessoa, mas a pessoa não sabe, porque tá envolvida com outras coisas, sabe? Muitos pais levam assim, eu coloco comida em casa e pronto. E, gente, não, já foi esse tempo. A gente precisa se abrir e entender que é uma nova criação, é um novo público que está nascendo, né? E a geração Z, que são os adolescentes atuais, a gente costuma dizer assim, eles gostam da verdade, eles gostam de transparência. Tanto é que a internet está aí, minha filha. Eles descobrem uma fake news, já dispara, isso é fake, aquilo é fake, nananã, e vira um grupo que se ajuda, né, para permanecer essa verdade. Nesse grupo a gente só fala a verdade, a gente descobre quem tá mentindo, quem não, e eles percebem os pais. Eles percebem, não tem mais essa. Quando é criança, nem é certo, né? Mas enfim, ainda dá para tapear esse filho. Mas na adolescência acabou, eles estão vendo tudo, eles sabem tudo, inclusive sabem mais que alguns pais, porque não se informam, né? Enfim, mas voltando para a rotina, é isso. Primeiro, vamos tentar numerar, né? Eliminar esse pensamento negativo, vamos entender o propósito de estarmos juntos, abrir espaço para esse diálogo, para conversar de verdade, com profundidade, se conhecendo, fazendo perguntas que normalmente não são feitas, né? Para conhecer esse adolescente. Eu percebo assim que adolescentes, eles são tão apaixonantes. Eu atendo uma teen coaching, porque eu continuo atendendo adolescentes e também faço sessões com os pais. E assim, adolescente é tão apaixonante. Você descobre cada coisa, o jeito que eles falam, o que eles pensam da vida. É uma coisa tão gostosa que se o pai e a mãe souber aproveitar isso,
Gente, é assim, é maravilhoso. E não só, eu tô dizendo, não aquele ideal, ai, mas eu amo meu filho. Ok, ama, mas admira? Admira, sabe? Será que realmente conhece a pessoinha que mora lá dentro? O que pensa, o que conversa, sabe de verdade? E aí, não, a maioria das pessoas não. Tanto é que às vezes os pais acham que o filho é de um jeito, e de fato com os pais é de um jeito, e com os amigos é de outro jeito. É quase outra pessoa. Aí você diz, oi, é meu filho? Porque lá tem liberdade, né? Entre os amigos tem liberdade, a pessoa pode ser o que ela é. E junto aos pais, não, né? Cheio de barreiras, cheio de pode, não pode. E aí acaba que a relação fica supérflua, fica superficial, né? Então, eu diria que essas coisas, assim, a princípio veio pra mim aqui. Entendi. Mas tem um pequeno porém que eu gostaria de Diga. adicionar na sua fala. Não é nem um porém, é um e. E os pais foram ensinados assim. Esse foi o relacionamento que eles tiveram com seus pais. Exatamente. E foi isso que eles aprenderam de parentalidade. E Exatamente. ainda mais na geração anterior, que foi a geração dos nossos avós para com os nossos pais, a situação era um pouco mais complexa. O relacionamento, não existia relacionamento, Não, né? não, Os pais contam que as crianças nem tinham direito de nada. Significa que não. não, a criança nem brincar. Em algumas Exatamente. casas. Exatamente. Então, É uma desconstruir, cultura. exatamente, desconstruir esse relacionamento anterior, porque às vezes o pai também ele vai começar a pensar, nossa, mas é minha culpa, eu não sei, tá? Tá, ok. Foi a Vamos, forma vamos como falar você disso. aprendeu. Você Sim, aprendeu assim, a partir de agora que você já sabe, você pode inaugurar um novo fazer diferente. comportamento. Exatamente. Exatamente. É isso, Vanusa, bem colocado. Não é colocar a culpa nos pais, né? Assim, porque às vezes traz um peso, já tem tanta culpa, né? Ser pai, ser mãe. Mas assim, eu fiz até um vídeo, eu postei essa semana. Mas assim, é entender. É isso que você falou. Até aqui eu não sabia. Mas daqui pra frente é minha responsabilidade. É fazer diferente. E nem desonrar o que foi feito, sabe? Eu costumo dizer assim, gente, a gente olha pra trás com honra pra poder olhar pra frente e viver a vida. Mas assim, a gente tem que ser grato. O pai e a mãe deu a vida. Ah, mas não deu carinho, não deu atenção, não deu isso, não deu... nada disso importa. Dentro de nós, dentro do nosso coração, tem que estar claro. Meu pai e minha mãe me deram a vida e isso é suficiente. A partir da vida, o que eu faço com ela? Aí já não é mais responsabilidade deles, é minha, né? O que eu faço com a vida que eles me deram? E uma forma de honrar os pais é ser bem-sucedida. É ser bem-sucedido na criação dos seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida familiar, enfim. Então, isso é honrar os pais, né? Mas olhar pra trás com esse sentimento de, ok, fizeram assim, agora eu vou fazer diferente. E não é nem melhor, Vanusa, aí eu vou fazer melhor que os meus pais. Esse sentimento é péssimo. Eu vou fazer diferente. Porque eles deram o que receberam dos avós e dos bisavós e a culpa vai acabar aonde, né? Então, ok, chegou pra gente, a gente toma uma nova postura. Até em relação à educação positiva, de modo geral, né? Eu defendo que a gente não bate em filho, que não precisa bater, não precisa agredir, não precisa gritar. Então, por isso, Vanusa, eu trabalho com os pais. Porque primeiro eles precisam se conhecer, eles precisam compreender tudo isso, eliminar esses traumas. Amenizar, eu diria. Amenizar esses traumas que ocorreram na infância e na adolescência, sabe? Pra então conseguir olhar pra frente e seguir. Porque quando o filho faz alguma coisa, Vanusa, alguma birra, entre aspas, alguma coisa que desagrada o pai, automaticamente ele rejeita aquilo, né? O pai se arma. Só que o lance não é sobre o pai, é sobre o filho, né? É tipo assim, tá me testando, tá me provocando. Não é sobre o pai, é sobre o filho. Ele tá transmitindo um sentimento de fúria, de raiva, de manha, que seja, mas ele não sabe, é o que ele sabe fazer, é o que ele sabe expressar.
Então, como que eu, adulto, olho para aquele adolescente e consigo ter uma postura de adulto e dizer, calma, respira, ele tá tentando passar uma mensagem e não sabe como, então ele grita, ok. E aí eu preciso me controlar. Mas para eu me controlar, eu preciso primeiro me conhecer. Então, por isso esse processo é necessário começar com os pais. Aí eu me conheço, me compreendo, então eu consigo olhar para o outro e ajudá-lo, né? É amar mim mesmo, depois eu amo o outro. E curando essas perebas, vamos dizer assim, do passado, né? Ah, meu pai fez assim, eu replico, chega disso. Agora é hora de fazer diferente enfim, fluir para essa família ideal. Não sei ideal, é que a gente tem um ideal de família, né? A gente, assim, eu gostaria que meu casamento fosse assim. Eu gostaria que os meus filhos, a minha família fosse assim. Mas tem que haver uma concordância, né? Tem que haver um processo para alcançar. Porque também eu acho assim, se não tem objetivo, não, larga a mão, esquece, isso aí nunca vai dar certo, sabe? Esses filhos nunca vão ser obedientes, a gente nunca vai conseguir conversar. Péssimo também esse pensamento. Então é importante a gente ter um projeto, né? Um plano, assim, um alvo para se alcançar. Entendo, eu concordo com você. E essa questão que você trouxe sobre nem melhor, nem pior, apenas diferente. Eu adoro os conceitos sistêmicos. Eu baseio agora a minha vida nos conceitos sistêmicos. E quando eu comecei a estudar, né, essa coisa toda, eu comecei a curar um grande trauma que eu tinha em ser mãe, né? Porque eu falava, gente, eu não posso ter um filho, eu não posso botar uma criança no mundo e ficar gritando com ele, xingando ele, falando com ele, um monte de coisa, enfim. E aí, porque eu sempre tinha a ideia de que, nossa, quando eu for mãe, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor. Mas aí eu nunca queria ser mãe, porque eu não conseguia ser melhor. Dentro de mim não tem como eu ser melhor, né? Então, ao mesmo tempo que eu falava, não, eu não consigo agora, não dou conta. Então, eu comecei a observar que não tem realmente como eu ser melhor, tem apenas como eu pedir licença e ser diferente. Exatamente. Enquanto eu tivesse essa coisa aí de ser melhor, não vai até fluir. porque a vida não rola, né? Não tem como eu ser maior ou melhor do que quem é maior que eu. Exatamente. Exatamente, é isso que eu acredito. E essa semana que tá tudo acontecendo aí, todas as notícias, essas fake news aí, o que você pode trazer? Aí caiu aqui o negócio. O que você pode trazer como uma sugestão para os adolescentes para eles começarem a olhar para o futuro, né? Olhar para o futuro, o que fazer, onde ir, o que eu faço aqui dentro de casa. Porque por mais que eles sejam muito espertos, eu aprendi isso com muitos anos de experiência. Por mais que eles sejam muito espertos e parece que eles não gostam de ordem, eles gostam de direcionamento. Eles se sentem mais seguros quando você dá um direcionamento que não seja uma ordem, que não seja uma coisa mandatória, mas que seja um direcionamento. E eu percebi isso na prática, porque às vezes quando eu ia dar aula, eu deixava todo mundo mais solto e eles ficavam assim confusos, né? Uhum. Legal, gostei, mas estou confuso. E aí eu comecei a dar pequenos direcionamentos de coisas que eles poderiam fazer dentro do que a gente estava fazendo, e aí eles se sentiam mais confortáveis, porque neurologicamente falando, o cérebro do adolescente ele ainda não está completamente formado. Exatamente. Essa região aqui que toma as decisões, né, que deixa de ser impulsiva, que é o neocórtex, ele ainda não está completamente estabilizado. Então, fisiologicamente, é impossível ele ter o mesmo comportamento, o mesmo discernimento, o mesmo poder de escolha dos pais, porque os pais já estão neurologicamente complexos, né? Já está tudo organizado ali, os departamentos já estão todos prontos. E os adolescentes não, eu li até uma pesquisa que há controvérsias, há pessoas que dizem que sim, há neurocientistas que dizem que não, que a gente só vai realmente terminar nosso período aqui neuronal a partir dos 24 anos, que é quando a gente está apto a tomar boas decisões.
Sim. Talvez você possa falar um pouco sobre isso, ou talvez você possa dizer que, na verdade, dentro do que você estudou, não. Porque há controvérsias. Eu estudei Sim, sim, eu sim, estudei sim, não. sim. Tem a galera do meio do muro aí. Eu tô no meio do muro, porque eu acredito, na prática, que os adolescentes ainda não têm todo esse poder de tomar Sim, essas decisões. E aí, um direcionamento, algo que pudesse trazer do inconsciente dele aquilo que ele gosta pro consciente, né? E tá bom, eu posso usar esse período para fazer X. sim, sim. Vanusa, então, eu também tinha escutado até os 24, mas agora por último eu fiz um curso sobre o cérebro do adolescente. É um neurocientista específico, né? Ele fez um curso específico. E ele diz assim, olha, eu vou afirmar, ainda que vão me fuzilar aqui, mas até os 30 anos, até os 29, 30 anos. Ele Gente, é diz. pior do que eu imaginava. É pior, é. Ele falou, tem gente que fala 18, tem gente que fala 24, mas eu posso afirmar, enfim, dentro da teoria dele, que até os 29, 30 anos. Então, é esse o primeiro ponto. De modo geral, assim, os pais precisam compreender. Embora tenha um meninão de quase 1,80 dentro de casa, é ainda é, ainda está em desenvolvimento. Não dá para ser atribuída as responsabilidades que a gente espera, né? Existe algo específico para eles, né? Não adianta, não adianta. E os pais não conseguem compreender isso. Mas como assim? Para namorar, ó a fala. Para namorar ele tá pronto. É porque namorar não exige muita coisa, né? Se Não bem tem que pensar que muito, né? Na não tem que verdade, é pensar uma muito. questão química do seu É, cérebro, dos neurotransmissores com outra pessoa. Você nem isso controla, né? Nem mesmo, isso você mesmo. controla, quem dirá o adolescente. Ô Vanusa, só que daí o que acontece? Se o adolescente está muito imaturo, as consequências são os traumas emocionais, né? Porque daí não tem maturidade para se relacionar de fato, acaba saindo ferido das relações, e quando vê, minha filha, eu tô falando por experiência, tá, Vanusa? Aí quando vê, tá cheio de pereba em relação aos namoricos da adolescência, né? Mas voltando, então eles não têm maturidade, e ponto, a gente precisa compreender isso. E segundo, você falou sobre essa questão de dar a direção, eu escutei uma frase que dizia assim, os filhos respeitam pais que sabem para onde vão. Cara, eu falei, meu Deus, faz todo sentido. E é exatamente o que você está dizendo. Eles não gostam de ordem, de fato, assim, ordem, estou te ordenando, nananã, sim senhor. Não, não vai rolar. Mas eles precisam de direção. É nessa fase que eles precisam de direção, né? Trazer pensamentos críticos, sabe? Ensinar a argumentar, tipo, me convença. Ah, você quer isso, quer isso, quer aquilo? Tá, me convença, então. Os filhos não sabem, né? Os pais não instruem dessa forma. Então precisa se abrir para essa mentalidade. E especialmente em relação ao futuro. Eu percebo uma expectativa muito grande dos pais. Né? Ah, porque você tem que fazer uma formação assim, porque você tem que fazer tal coisa, porque eu não pude estudar, então você vai ter que estudar, porque péssimo, péssimo, péssimo. Aí coloca uma pressão gigantesca na vida do adolescente e ele Travou. Travou. Voltou. Voltou. voltando, ou adolescente, né, em relação ao futuro, ou perdi o raciocínio. Ah, tá. Ou colocam muitas expectativas, né? Ou então, porque eu não consegui fazer uma faculdade, e nananã, e você vai ter que fazer, e aí colocam um peso gigantesco, aí o adolescente acaba escolhendo errado e fica frustrado e quero agradar meus pais, e enfim, um monte de sentimento péssimo, assim. É que eu chego na história Pra auxiliar esse processo. com esses adolescentes frustrados, adultos que estão
tristes, chateados, talvez não tão tristes, mas assim, poxa, o que que eu tô fazendo na minha vida? É, Eu vou te fazer uma indicação de uma banda que eu já fiz ontem. Quando eu gosto do negócio, eu falo pra todo mundo. Que eu não sei se você já ouviu, mas é a tua cara e de repente pode ter tudo a ver com o seu trabalho, com os adolescentes e tal, para já mentira. expandir essa consciência. Eles trazem poesia em forma de música e eu acho as letras assim são assim doídas, mas são importantes. Você já ouviu falar da Reverb Poesia? Não, Acho que não. Você saberia? não. Eu tenho certeza É, que você saberia. é reverb. Então, Vou até anotar. Reverb, isso aí. Dá uma procuradinha no Instagram, escuta as musiquinhas deles. E eu acho que assim, é, se você tiver algum tipo de treinamento com os pais, colocar essas musiquinhas para eles entenderem que tá rolando aí com eles e o que pode rolar com os adolescentes, se eles não deixarem o adolescente expressar a criatividade dele no mundo. Então, assim, pode ser um bom quebra-gelo. Assim. Bom Na verdade, um saber. quebra-iceberg. Aham, Eu acho agradeço. muito bom. Eu quero usar nos meus treinamentos também, porque são letras muito profundas que falam de pessoas que poderiam ter sido astronautas, poderiam ter sido tanta coisa, mas não rolou, Sim, né? Porque foram às vezes podados. eu coloco a expectativa do que eu não fui na minha continuação, que poderia ser meu Exatamente. filho. Então, Sim, eu não tenho filhos ainda, não sou mamãe, mas eu tô me organizando, me curando de várias coisas para chegar ao momento. Não vou ser perfeita, não prometo perfeição, mas não. assim, menos neurótica, eu acho que eu vou estar conseguindo ser. Sim, Menos, sim, menos confusa. sim. Eu também não tenho, Vanusa. Eu também não Não? tenho filhotes. E hoje eu entendo por quê. Ah, eu também. Hoje eu também entendo por quê. Hoje eu entendo por quê, mas vai acontecer, vai acontecer. Na verdade, há uma impossibilidade biológica mesmo, sabe? E Entendi. aí, na época, a gente não entendeu, mas eu sabia que havia um propósito. E aí, hoje, vendo tudo que está acontecendo comigo, né, eu me curando em todos esses processos, e cada vez que eu me aproximo desse assunto, né, eu consigo resolver minhas pendengas lá atrás, e eu fico pensando, meu Deus, graças a Deus eu não tive um filho. E agora, quando chegar, que eu acredito em milagres, Eu também acredito. Aham. E aí, quando chegar, então, aí eu estarei mais preparada, né? Sem dúvida. Tô estudando sobre isso, poxa vida. Claro que na prática é diferente, né, minha filha? É. Entendi. Eu Mas também tô bem acredito consciente nisso. disso. Ontem eu conversava com, com o Lauro. O Lauro, ele é. Nossa, ele é muitas coisas. Mas é que ele desenvolveu uma metodologia de coach sistêmico humanizado. Foi tão incrível o nosso bate-papo e foi a única live até agora que eu não consegui salvar. Mas eu vou Olha deixar só. aqui um recadinho sobre o que ele falou. Ele estava me contando de uma pessoa que teve um problema. Teve, na verdade, ela teve que fazer uma decisão aos 30 anos. E aos 30 anos, ela, hoje lá com seus 70, 80, carrega todo o peso e a culpa do que aconteceu. E ela nunca tinha entendido a intenção positiva daquilo que tinha acontecido. E aí ela queria, né, nesse auge, falar com a pessoa a quem ela tinha machucado, magoado. E aí ela ficou meio assim, porque a pessoa estava no hospital, falou, meu Deus, vou acabar de matar a pessoa e tal. E o trabalho que ele fez com ela foi levar ela, passear com ela pelo passado e identificar quais foram as coisas boas que aconteceram a partir daquela decisão que ela tomou, que mesmo que tenha magoado outras pessoas, coisas boas apareceram daquilo e talvez uma linha de 40 anos, né, não teria acontecido se não fosse a decisão dela. Olha E aí. ela estava com problema de não conseguir ir ao banheiro, e aí ela, né, não conseguia fazer as coisas que ela precisava, e ela ia ter que fazer uma cirurgia, e com esse trabalho ela não precisou da cirurgia, conseguiu liberar aquilo que estava Lidera. dentro. Olha aí. E é muito interessante. E uma outra metodologia também que eu tenho acompanhado de perto, inclusive falou, a gente estava numa live com eles essa semana,
Eles falam que muitas vezes na nossa vida, quando a gente tem que ser pai dos nossos irmãos muito cedo, pai dos nossos pais, pai dos nossos sobrinhos ou coisas assim, que biologicamente nós criamos impossibilidades, porque o fardo de ser pai é tão pesado que o meu corpo já não aguenta mais. Se eu tive isso Uau! até aqui, imagina a partir daqui, né? Que eu não consigo mais. Então, o corpo, o seu cérebro, ele é a coisa mais organizada que existe. E para te fazer sobreviver, Proteger. para te proteger, ele vai tomar medidas ali dentro daquele corpo, vai tomar decisões autônomas, né? Que seu inconsciente vai levar para suas células, para que você não precise gastar mais energia, para você Uau! não precise não sobreviver, porque o nosso cérebro é o que faz a gente sobreviver no mundo. Sim. Então, quando você volta curando essas coisas, ressignificando, entendendo o que aconteceu, entendendo que naquele momento foi assim, mas que não precisa ser assim daqui para frente, o seu Sim. corpo libera novas possibilidades, né? E aí Olha que a que cura coisa linda. acontece, o fator de cura acontece. Sim. Mas esse trabalho de informar que a partir de agora eu dou conta, eu consigo, né? Esse trabalho sistêmico de você com o seu corpo também é muito importante. Eu Sim. tô falando isso a semana inteira, eu acredito, eu levanto a bandeira. Poucas coisas na vida eu levanto a bandeira e me posiciono assim tão firmemente que Aham. todos os nossos sintomas, as nossas doenças, elas são psicossomáticas. São. Elas têm Eu fundo emocional. acredito. Ah, mas é hereditariedade. Amigo, não, Até isso. Até isso a não, gente reverte. não é hereditário se você não estiver vivendo as condições propícias para que aquilo aconteça. Pode estar no seu gene, mas não. Há Não milhares de precisa vir para possibilidades para fora. meu gene. Exatamente, há milhares de possibilidades para meus genes, mas eu fiquei assim, desse jeito, né? E aí, o meu pensamento, o meu sentimento a longo prazo, isso vai formular as nossas impossibilidades na vida. E liberando isso, a gente consegue reorganizar. Eu Sim. acredito que eu já me curei, assim, de várias mini coisas, assim, várias mini manchas que eu tive na minha saúde. E sempre que eu tenho algum problema biológico, né, da saúde, eu olho pro emocional. Do Aham. emocional pro espiritual. O que está acontecendo? O que eu estou passando por esse Sim. momento? O que meu corpo está querendo me dizer? Né? Sim. O que eu disse a longo prazo, muito tempo, e que isso agora meu cérebro tomou como uma verdade absoluta e tá. Porque às vezes a gente não percebe também o que a gente fala. Outra Sim. bandeirinha que eu levanto é a linguística, é como você se comunica. Sim. Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, eu falava, Deus me livre de ser mãe, Deus me livre de ser uma mãe desse jeito. Olha aí. O que o meu corpo tá recebendo como informação? De que eu não quero, e se eu não quero, Sim. ele não vai trazer isso para mim, porque eu preciso sobreviver, ele vai entender Que é isso uma vai ser sabedoria ruim. muito grande, Sim. que isso vai ser ruim. Então, são as duas bandeirinhas que eu levanto, e eu acredito total que todas essas informações vêm para nos fazer evoluir. Sim. Sim. Enquanto evoluímos, precisamos economizar energia. Porque É, tem um lado místico, tem um lado que às vezes a gente não consegue explicar. Não conseguia, porque a ciência já está aí para explicar tudo isso e eu tô achando tudo lindo. sim. Quando eu comecei a estudar sobre todas essas coisas, né? Tudo era muito místico ainda. Hoje já é tudo baseado na ciência. E eu tô Uhum. adorando esse momento do mundo, assim, Sim. tô funcionando. Sim, sim, sim. Ô, Vanusa, concluindo aquela parte que eu acabei não respondendo de fato sua pergunta, sobre essa questão do futuro em relação dos adolescentes. É, então, o que fazer nesse momento? Que se são os adolescentes que estão nessa fase, né, de pré-escolha, ou até antes também, é importante que já comece antes falando sobre esse assunto, mas assim, sem peso, sabe? Tirar esse peso de que você tem que. Sabe o que eu escuto? Tipo, ele tem que ser alguém na vida. Gente, mas a pessoa já é alguém, né? Não tem essa, não tem essa. A pessoa já é alguém, ok? E aí, a partir de então, o que esse alguém, o que essa pessoa tem
para que ela possa colocar para o mundo, né? Entender que o trabalho não é uma fonte de renda. O trabalho, que eu entendo, é uma fonte de... É uma maneira de você colocar para fora aquilo que está dentro de você, né? É uma forma de servir as pessoas. E, por consequência, virar um retorno financeiro também, né? Mas, primeiramente, mudar essa mentalidade, né? De que trabalha para comer, para comer, para comer. E aí, pronto, você tá comendo, mas se matando emocionalmente. Porque eu conheço adultos... Não, conheço. Mas do ladinho de mim, assim, capengando, sabe? E patinando, 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 não feliz na profissão, mas não, tem que comer, tem que comer. Então vamos continuar trabalhando. Aí dali a pouco aparece uma doença, dali a pouco, né, o corpo grita, certo? Não tô aguentando mais. E aí pronto, o dinheiro que você conquistou, você vai pagar o tratamento. Olha que legal, olha que maravilha. Tô sendo bem radical, né? Mas é real. E os pais precisam se conscientizar disso. E entender que se esse é o momento agora de pré-escolhas e tal, que deixa o adolescente experimentar, sabe? Deixa o adolescente vivenciar, pesquisar o que ele quer pesquisar. Se tiver que fazer depois que passar esse período, né? Mas assim, fazer um estágio não remunerado, morar na casa de um tio, de uma tia, sabe, coisas assim? Vivenciar uma coisa nova, para que ele possa ter experiência, porque tem pouca experiência, né? Então eu acho muito assim, muito sofrido, não sei se é sofrido, mas muito pesado dizer para um adolescente de 17 que ele vai ter que escolher a profissão dele. Concorda? Com 17, tem maturidade para escolher a profissão que vai ser pro resto da vida? Então é muito peso. Então, mais que isso ainda, né? Não só essa questão de escolher uma profissão, mas e se ele quiser inventar a profissão? Será que os pais estão abertos? Estão abertos para aceitar isso? E não realizar os seus sonhos, né? Dos sonhos dos pais, mas sim os sonhos deles. Então, é tudo isso que eu costumo dizer e acredito, né? Que é possível fazer diferente, sim. Nossa, foi muito bom. Já vou te agradecer por ter estado disposto aqui comigo. Eu acho que esse movimento. Ontem eu gravei um vídeo, fiquei meio revoltada aí com algumas coisas. Eu tô aqui pensando se eu posso, se eu não posso. Ainda eu vou postar porque eu quero quebrar uma barra. Mas assim, o que eu tô achando mais lindo nesse momento é exatamente por isso que eu não sei, não sabia se eu ia postar. Porque eu tô muito feliz. Apesar de tudo que tá acontecendo, eu tô com uma sensação de felicidade, de que as pessoas estão se ajudando. Elas estão distantes, mas elas não estão separadas, sabe? As pessoas estão se Excelente. ajudando. Gente, ontem eu assisti o show da Sandy. Eu era criança, eu adorava ir pra casa e assistir o show da Sandy. Lá, quando tinha CD ainda, eu tinha 2 CDs, um da Sim. Sandy e um da Xuxa. E assim, eu tô achando lindo, porque as Sim. pessoas estão buscando trazer informação umas para as outras, elas estão buscando dar as mãos e estarem juntas, mesmo que Sim. à distância. Aí o Sim. mais legal é que assim, hoje eu sou adulta, né? Tá? Mas eu lá no show da Sandy, vendo bate-papo com a galera. Cadê o Super. Júnior? Aí eu falei, ai, que bom que não sou só eu que tava aqui. Aí o Júnior entrou, aí teve um bate-papo de Sandy Júnior, papos de família. Gente, aí ela cantou Evidências com o pai dela. Aí Que tirando o lindo. violãozinho. E, cara, quanto que eu vou conseguir ir no show da Sandy nessa vida maluca que eu tô aqui? Sim. Até porque o show da Sandy também eu ouvi dizer que tava meio, né, meio, Salgadinho. meio salgadinho. Mas eu adorei. Eu falei, gente, quando eu teria oportunidade de a gente Sim. estar tendo isso? Aqui em Sim. Cuiabá, no Mato Grosso, tem a Cibele. A Cibele é linda também. Ela viu esse movimento. O irmão dela tem o Malute aqui, aí eles já criaram um movimento de fazer a mesma coisa, só que com shows regionais aqui. Eu Que acho que massa. o Instagram é todos underline cantam, se eu não me engano. E assim, tava rolando showzinho ao vivo ontem. As pessoas estão unidas. Exatamente.
Então eu Eu, tô eu, feliz. eu vou falar pra você que eu tô com esse sentimento também. Em nenhum momento veio esse pânico, sabe? Não tô desmerecendo a sensação do outro, né? Cada um lida com o problema da maneira que vê as coisas. Mas eu tô muito, assim, esperançosa, sabe, Vanusa? No sentido de um novo olhar, especialmente pra dentro, né? Como eu falei, especialmente olhar para a família e olhar para o outro no sentido de auxiliar. E quando eu me preservo, eu estou preservando o outro. Olha que coisa mais linda. É demais. Tem que olhar por esse lado, né? É, exatamente. Então eu quero te agradecer por ter estado aqui hoje comigo. Eu que E eu agradeço. já, assim, havia várias pessoas que eu seguia nas redes sociais, mas eu nunca tinha conversado tão bem, nunca tinha tido um bate-papo. Eu falei, mandar mensagem aqui para uma pessoa para ver o que acontece, se eles querem bater o papo comigo, ajudar outras pessoas, todo mundo junto. E eu tô Sim, adorando. Isso me deu muita coragem. E eu espero que quem esteja assistindo isso aqui, que eu vou botar no YouTube, também tenha coragem de ousar, de fazer diferente, de sair da rotina mental que você vinha tendo até aqui. Quem sabe você pode aproveitar essa oportunidade e inventar uma nova pessoa aí, alguém que vai ser um pouco mais feliz. é Então, isso muito mesmo. obrigada, Suelen, Gratidão, querida. pelo seu tempo Foi um prazer. e até depois. Um beijo. Até.